consultório da Tia Ali. Tia Ali, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de algo que você sabe que ensinando a escovação para mim foi ótimo, aprendi, viu? E muitas crianças também aprenderam. O pessoal gostou bastante, eu vi. Ficou muito nota 10. Mas hoje nós vamos falar de algo que eu tenho certeza que toda mãe, quando nasce filhinho, tem umas que querem que o filho chupa chupeta. Tem outras que não, né? Aí quando não pega a chupeta, pega o dedinho. É muito difícil a criança que não pega nem o dedo, nem a chupeta. E nós vamos falar o porquê, né? E o que a mãe pode estar ajudando, porque a criança, doutora, chupando chupeta, chupando o dedo, atrapalha. Isso, sim. Hoje eu escolhi falar desse tema porque geralmente gera muita dúvida, né? Principalmente quanto, né, isso que você falou, se é bom ou se é ruim chupar a chupeta, até que idade esse hábito deve persistir, né? Então eu escolhi esse tema justamente para tirar essas dúvidas, né? O principal que a gente tem que saber é que, assim, o indivíduo, ele nasce com instinto de sucção, né? A gente nasce com esse instinto, é natural do ser humano. Porque a primeira coisa que a gente faz, né, a partir do nascimento, é sugar, aprender a sugar o peito materno para alimentação. Então, é instintivo. Às vezes tem criança que tá a gente faz lá o ultrassom no útero, ela tá com o dedo na boca. Então, assim, não tem como. Se ela tiver que pegar o dedo e chupar o dedo, ela vai fazer isso, né? E tem criança que não pega, né? Natural também. Por quê? Porque a própria sucção do leite materno, né? O próprio ato dela sugar, né? Para obter a alimentação já satisfaz ela não vai precisar de um complemento. Isso, de um complemento, de um extra, que aí entraria ou a chupeta ou o dedo. Por isso que tem crianças que chupam muito, né, com muita frequência a chupeta ou o dedo, para suprir a falta, né, desse instinto de sucção. E a criança, eu sei que, né, não tem muito a ver, mas a criança que vem chupando o dedo, acho que ela vem desde o útero materno? Isso, desde o nascimento. Assim, às vezes tem criança, como eu falei, que tá no ultrassom lá, sai chupando o dedinho, aí a mãe já fica desesperada, né? Mas não vai ter o que fazer, ela vai chupar o dedo. Não tem como cortar. Não tem como. Esse negócio de falar, ai, põe não sei o que no dedo, põe na boca. Não vai. Durante pelo menos a primeira infância, né, que seria até os 3 aninhos, 4 aninhos, a gente não vai ter muito o que fazer. Então, assim, a gente pode tentar algumas técnicas para minimizar, e a criança às vezes para. Às vezes ela tá lá, né? São fases, a gente tem que respeitar as fases da criança também, né? Então, às vezes ela vai até uma determinada fase, até 2 aninhos, aí para de chupar o dedo espontaneamente, ou às vezes esse hábito vai persistir, né? Aí passou dos 4 aninhos de idade, a gente já começa a se preocupar. Ou quando começarem a trocar os dentinhos de leite, né, pelos permanentes, aí a idade limite já não tem mais como deixar esse hábito persistir, né? E atrapalha mesmo? Atrapalha, por quê? A gente diz que o hábito de sucção de dedo ou chupeta é um hábito de sucção não nutritivo, né? Que seria isso, né? A gente suga para nutrir, que seria ou o peito materno ou a mamadeira. Então, os hábitos de chupeta e dedo é um hábito não nutritivo. Então, ele é fora da função, né, normal, que seria de sugar. Então, a chupeta e o dedo, eles interferem porque eles têm uma força, que nem, imaginam o dedo, né, chupando o dedo, ele faz uma força além, né, do normal, que seria que precisaria para o desenvolvimento da face e dos músculos da boca, né, que a criança está passando por esse período. Então, assim, a sucção é importante. Por quê?
do desenvolvimento, né, dos músculos faciais, do desenvolvimento das arcadas dentárias, do posicionamento dentário. Só que esse hábito, né, a chupeta e o dedo exageradamente, então é isso que eu queria falar, né, a severidade do efeito desses hábitos vai depender muito da frequência, duração e intensidade do hábito. Vai depender também do padrão de crescimento facial de cada indivíduo. Que mais? Vai depender do tempo que essa criança, né, vai chupar esse dedo ou essa chupeta, se é até 3 anos, se é até 5 anos, né? Então tudo isso é o que vai definir a severidade do problema oclusal, né, que vai causar na criança. Não pode causar também assim, como os dentes vão, né, para uma posição, a chupeta e o dedo, eles impulsionam o dentinho para uma posição incorreta. E as crianças têm aquela mordida aberta que a gente chama, né? Que a gente vê, dá o sorriso, os dentes da frente não encostam. Então a maior causa, isso, é o chupeta e o dedo. Então o que isso causa, além do problema, né, ali que a gente está vendo, que é o problema ortodôntico? A criança pode desenvolver o hábito de interposição lingual, né? Ficar pondo a língua ali naquele espaço, e isso vai aumentar ainda mais o espaço. A criança pode até ter dificuldades de fonação, né, de articular as palavras, porque os dentes, eles, né, fazem parte também da dicção, né? Então a gente às vezes até indica, depois que elimina o hábito, a criança tem que aprender também a falar, né, direitinho. Então a gente indica um fonoaudiólogo também para isso, né? Porque ele vai ajudar nessa parte. Que mais? São vários fatores que esse hábito exagerado de sucção de dedo ou chupeta, eles causam, por isso que a gente tem que orientar, né? Então assim, às vezes a gente dá a chupeta para a criança, a função dela seria como calmante, né? A criança às vezes está um pouquinho nervosa, chorando demais, ou na hora de dormir, então vai lá, usa a chupeta, mas aí tirou. Então assim, usar com consciência, evitar de deixar assim, a criança se agarrar no hábito mesmo, né? Porque eu vejo assim que tem mães que colocam até um lencinho, um paninho, isso, então né? Isso piora tudo, porque você imagina, além da chupeta tem uma outra coisa pendurada ali fazendo força, né, para aumentar ainda mais o efeito nocivo que está causando aquele hábito, né? Então, isso evitar de amarrar paninho, amarrar fitinha, amarrar bichinho na chupeta, evitar de dar mais de uma chupeta para a criança, porque às vezes além de chupar a chupeta, ela pode colocar a chupeta, né, em cima da outra. Então, tudo isso vai aumentando os efeitos nocivos do hábito, né? Então, tem que ser feito, a gente não condena a chupeta. Muitas vezes ela ajuda, ela tem essa função de calmante, né? E de suprir essa necessidade extra da criança de sucção. Só que ela não pode ser livre demanda, como a gente diz, né? A criança não pode, tá chorando, vai lá e põe a chupeta. A mãe tem que pensar também, né? Se é a criança que tá precisando da chupeta ou se é a mãe que não tá com um pouquinho não tá com tanta paciência, né? Então não quer choro nenhum e vai lá toda hora e põe a chupeta pra criança ficar quieta, né? Isso não pode. Então assim, se a criança tá brincando tranquilo e tá chupando a chupeta, vamos tirar a chupeta. Tira devagarzinho sem a criança perceber, né? Deixa a chupeta só para as horinhas que a criança estiver mais irritadinha, né? Aí vai lá, dá a chupeta, ela calma um pouquinho, já tira. Vai lá na hora do soninho, a criança dorme, assim que ela dormiu, tira a chupeta, guarda. Nunca deixa a chupeta ali para a criança ir ficar pegando toda hora. Né? Com o dedo a gente já não pode fazer isso, por isso que o dedo é mais difícil, né? Então o dedo tá lá toda hora, a criança vai pôr. E assim, o importante é a gente falar também como que a gente vai retirar esse hábito. É isso que eu ia, né, perguntar, porque como você disse, é importante a chupeta, não que é importante, mas faz parte, isso, né? Tem crianças que não conseguem sugar direito o cabo usando a chupeta. Mas e aí, como que o pai, a mãe vai conseguir ajudar
a criança ir tirando esse hábito? Isso, assim, a primeira coisa que eu falo, que é o que mais, que é exatamente o que todos os pais, a maioria das pessoas, né, vai fazer, a pessoa vai, assim, condenar a criança, já vai chegar com um reforço negativo, vai falar: olha, não chupa chupeta, você já é uma mocinha, isso é muito feio, não pode. Então, evitar esse tipo essa metodologia. Na verdade, nada de ficar falando assim. Não. Você vai ter que explicar de uma maneira, né, corretinha, explicar: olha, seus dentinhos permanentes já vão chegar, agora tá na hora da gente parar de chupar a chupeta. Explicar à criança o porquê que ela precisa parar, porque ela vai aos pouquinhos, mocinha. Isso, aos pouquinhos entendendo. Agora, evitar qualquer tipo de punição, que nem evitar passar coisas na chupeta, pimenta, essas coisas. Já escutei cada absurdo, né? Então, evitar ficar ridicularizando a criança porque ela chupa a chupeta, ou passar qualquer substância na chupeta para criança deixar né, de usar a chupeta, porque isso tudo pode ter o efeito contrário. Ao invés de fazer a criança parar, vai estimular, vai fazer ela ficar com mais vontade ainda da chupeta, né? Então tem que partir da criança, né, essa vontade de deixar a chupeta. E com muita explicação, muita paciência e o reforço positivo também, eu uso muito um método que é legal. A gente monta uma tabelinha, um quadrinho, e aí coloca no quadrinho manhã, tarde, noite, e aí os dias da semana, e aí a gente coloca uma estrelinha em cada período que a criança conseguiu ficar sem a chupeta. Quando ela completar esse quadro, aí ela pode ganhar um prêmio, um passeio, né, alguma coisa, não como chantagem, mas assim, um reforço positivo. Então, olha, você conseguiu ficar sem a chupeta por 2 dias, parabéns, está muito bom. Sempre o reforço positivo, que é o que a gente sempre fala, né? Muito bom, e isso a criança vai assimilando, e aos pouquinhos ela vai deixando a chupeta espontaneamente. Porque se a gente tira, por exemplo, vou tirar a chupeta de você, ela pode ficar 2, 3 dias, mas depois ela vai retomar o hábito, né? E a mãe, o pai, com dó, dá a chupeta de novo. Então por isso que tem que ser espontâneo, tem que se dar criança, porque daí ela vai decidir, não quer mais e não quer mesmo, aí não pega novamente. Eu não sei se eu fiz errado, mas quando minha filha fez, ela foi fazer 2, 3 aninhos, ela chupava chupeta. Aí ela tinha uma boneca, eu me lembro que era aquela bonecona da Iana. Natal, olha, tá chegando Natal, gente, já vai falar. Aí ela queria a boneca, eu falei: olha, vamos deixar sua chupeta lá na árvore do Papai Noel, né? E ele vai pegar essa chupeta e vai trazer a boneca. Eu fiz assim. E ela, nossa, foi que nem tirar com a mão. Ela deu a chupeta dela porque ela queria a boneca. Então ela deixou lá pro Papai Noel. Não, isso é um meio, né, que a maioria das pessoas usa. Assim, não é tão indicado porque a gente está usando aí uma chantagem, né? Mas assim, é uma forma que muitos pais usam, né? Trocar com o Papai Noel, trocar com o Coelhinho da Páscoa. Só que assim, se a criança não tiver preparada já para eliminar esse hábito, para essa troca, ela vai ganhar o presente, mas depois ela vai querer a chupeta, né? Então, é isso que eu quero que entenda. Pode até ter essa conversa, trocar com o Papai Noel, mas a criança tem que entender que vai ser uma troca mesmo, que depois a chupeta não vai voltar. Então, ela tem que estar decidida a fazer essa troca, né? Porque senão ela não vai, depois vai passar uns dias, ela vai querer a chupeta novamente. Então ela estava decidida, deu certo. Assim, são métodos que a gente pode usar, mas é como eu falo, a criança é muito esperta, então a gente tem que explicar, né? Porque senão não vai dar certo, ela vai voltar a querer a chupeta novamente. Adorei. Foi bom? Foi ótimo. Tirei todas as dúvidas. Será sobre chupeta? Olha, e assim, o máximo no máximo, porque a criança assim pode com a chupeta é quando começa a trocar os dentinhos de leite, é o limite, já ultrapassou até o período que os dentistas indicam. A gente fala que até uns
3, 4 aninhos já é o ideal para tirar esse hábito, né? Que a criança já começa a entender, então já dá para ir eliminando. Aí, mas não conseguiu até essa parte, aí começou a trocar dentinho de leite por dentinho permanente, aí não tem mais jeito, aí tem que tirar, porque senão os problemas ortodônticos vão persistirem, né? Aí vai ficar realmente mais difícil depois de corrigir o defeitinho ósseo que formou. Então, assim, as dúvidas que eu queria tirar eram essas, né? Se a chupeta, eu não posso dar de jeito nenhum? Não, né? Tem casos que não vai ter como, então a chupeta ela pode ser usada, ela é permitida, desde que seja usada da forma adequada, né? Não deixar a criança, né, com a chupeta pendurada, coisas como a gente falou. Qualquer coisa coloca a chupeta na boca da criança. Não é dessa forma que a gente usa a chupeta, né? É daquela forma, para tranquilizar em alguns períodos, né, do dia, e é isso, e ter essa noção de que não é para usar de maneira indiscriminada, né? E o formato da chupeta tem alguma coisa a ver? A gente indica pelo menos que seja a chupeta ortodôntica, né? Que ela, assim, causa menos dano do que aquela. Tem chupetas, nossa, que vem com um bichinho pendurado, com um bico muito grande. Então, quanto mais, assim, eu sei que mais equipada for, mais problema vai dar para oclusão e para articulação. Então, assim, chupeta vai ter que ser adequada para cada idade da criança, tem que prestar muita atenção nisso, né? Então, ela tem que ser mesmo, porque ela é perigosa também. Às vezes a criança tem que ser de boa qualidade, porque a criança pode tirar pedaço, pode engolir, se afogar. Então, tudo isso, né? A chupeta vai ter que ser higienizada sempre, porque cai em qualquer lugar. Isso pode dar outros tipos de problema também, né, para a saúde da criança. Então, assim, tem que ser uma chupeta adequada para cada fase, para cada idade da criança também, né? A gente dá para um bebezinho uma chupeta enorme, né? Não pode, então tem que ser para cada fase a chupeta correta e adequada. Mas chegou na época de trocar? Chegou na época de parar, não tem jeito, vai ter que parar, né? É que antigamente a gente via crianças, né, com o hábito persistindo até mais, né, até 9, 10 anos, né? Hoje em dia já não é tanto, porque é isso, as crianças vão para a escola mais cedo, então eles aprendem mais cedo, estão evoluindo mais rápido, então eles aprendem, né, eles entendem que tem, e também tem muito mais atividade para eles, né, fazerem durante o dia. Então, assim, a distração, às vezes a criança está brincando e está com a chupeta, então a mãe vai lá devagarzinho, sem que a criança perceba, tira a chupeta, guarda, e assim aos pouquinhos vai eliminando o hábito. Nunca, larga essa chupeta, tira essa chupeta da boca, porque isso vai causar o efeito contrário. A criança vai ficar lembrando toda hora da chupeta. Então, assim, é tirar sem que a criança perceba. Vai tirando devagarzinho até o momento que ela, né, espontaneamente vai querer eliminar esse hábito. É difícil, mas tem que persistir. É importante falar sobre isso, né, para tirar um pouquinho dessas dúvidas aí, né? Mas assim, não é um problema, né, tão grave assim. É lógico que depois tem a correção, tem criança que vai ter que usar o aparelho, porque chupou a chupeta por um tempo, né, além do normal, aí vai tratar com a parte da ortodontia, né? Mas assim, nada que não dê para ser recuperado. Então vamos tirar na época certa. Melhor. Vamos tirar. Mas antes da doutora dizer o endereço aqui, vamos conhecer um pouquinho a tia Ali com seus pacientes. Tia Ali, Avenida Frederico Zanam, número 843, o telefone 3625-2252.
perto e longe do cemitério. Isso, na Avenida do Cemitério. Acho que essa semana que esperando. passou aqui, todo mundo passou por aqui, né? Olha, Finados, todo mundo no veio, né? feriado, todo mundo deve ter passado em frente. Quer mandar beijo pra alguém? Queria agradecer a você, a sua simpatia. Nossa, tô adorando participar do programa. O pessoal tá gostando também. Meus É vídeos, isso, tá né? ótimo. Então, Eu volto. Semana que vem eu volto. Ótimo. Tá bom? Muito então, bom. pra você foi a nossa dica de saúde de hoje.